aumenta a autoestima. É. Você se cuidar, você se olhar no espelho e ver, nossa, minha pele tá boa, meu cabelo tá bom, eu tô bem. Olá, eu sou a Gabi eu sou a Raquel, e você está no podcast Duas e Tantas. duas amigas e tantas histórias. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar aqui com a Mari Lorenzoni, essa amiga querida que é médica, especialista em dermatologia, estética, longevidade. Maravilhosa, tá? Por favor, lá, dona do Instituto One Saúde Integrada. E aí, Mari, tudo bem? Tudo bom, Que Gabi? bom Que você prazer aqui. estar aqui. Muito bom estar aqui com vocês. Fiquei Ai. assim lisonjeada com o convite. Muito claro, obrigada. você é maravilhosa. Você Ah. sabe que na minha vida você já me ajudou muito, né? Teve uma época que a Mari, assim, gente, me tirou. Eu tava bem para baixo. E a Mari me ajudou demais. Eu fiz um tratamento com ela de emagrecimento, de longevidade e foi fantástico. Recomendo, né? Mari, conta pra gente um pouquinho Sobre você, sobre a clínica. Vamos lá. Eu formei em 2010 e comecei dermatologia. E aí, dentro da dermatologia, sempre quis. A minha dúvida era se eu faria dermatologia ou cirurgia plástica. Aí tive uns flertes, né, com outras especialidades durante a faculdade. Gostava muito de anestesiologia, mas eu gosto de dormir. Então, anestesiologia eu cortei, não dava. Não dá certo. Sempre gostei muito de cirurgia, então essa parte cirúrgica me encantava muito na possibilidade da cirurgia plástica. Aí a minha mãe falou assim, filha, a medicina ela vai evoluir nos próximos 20, 30 anos a ponto de que as cirurgias plásticas elas vão ficar cada vez menos recorrentes. Né? Então você vai ter tanta tecnologia, tanto aparelho, tanto procedimento que você não vai precisar pensar numa cirurgia plástica. Às vezes você consegue, dentro da dermatologia, trazer essa possibilidade para as pessoas, né? Alcançar o objetivo delas. E eu comecei a refletir sobre isso e então voltei novamente para a dermatologia, mas eu entrei na faculdade que não é dermatologia. E aí dentro da dermatologia eu me questionava muito você olhar para a pele como um órgão isolado. Então vou tratar uma psoríase só com a medicação, só para diminuir, tirar o paciente da crise. Né? Vou tratar uma dermatite só usando corticóide para tirar da crise. Falei, não, tem que ter um fundamento maior, tem que ter, porque se é uma doença que ela tem manifestação na pele, manifestação nos outros órgãos, eu preciso alguma coisa, tem algum gap aqui que está faltando, que a dermatologia não está conseguindo enxergar. E aí eu busquei, então, cursos de longevidade, de medicina integrativa para poder casar junto com a dermatologia. Porque se você for avaliar grosso modo, né, uma coisa básica, uma pessoa que ela é vegana, ela tem muito menos colágeno quando a gente compara com uma mulher da mesma idade, com os mesmos hábitos de vida, com o mesmo poder econômico, só que come proteína animal. Então, daí a gente já tira um fator gritante, que é a deficiência de proteínas e aminoácidos na própria produção de colágeno, no ganho de massa muscular, na qualidade tecidual. Então, isso daí a gente tem que olhar. E aí eu comecei a trazer isso para dentro da minha parte clínica, pensando assim, eu quero fazer um sculptor, eu quero fazer um radiesse, eu quero estimular colágeno. Mas se essa paciente não tem um intestino íntegro, se essa paciente ela não tem uma qualidade alimentar, se essa paciente ela não se hidrata, não bebe água, se ela está tomando agora as canetinhas, né, o mão diário, a resposta do corpo para essa produção de colágeno ela vai ser muito menor do que se eu tenho uma paciente que eu dei check, abordei todos esses pontos. Posso te falar que eu nunca vi uma médica falando pois procedimentos com essa... Né, com essa intenção, na verdade, o cuidado geral da pessoa, porque você cuida da parte da casca e esquece do que está por dentro. E às vezes o próprio tratamento não deve nem fazer tanto efeito assim. A pessoa fala, essa médica não é boa, mas como? Você tem que ver se você bebe água, se você... Tudo isso tipo faz de muita física diferença. você pratica, qual é o impacto que gera na sua pele, né? Acho que tudo isso tem, né? Tem. E você já falou uma coisa aí, hoje em dia a gente sabe, assim, desde sempre, para todo mundo, principalmente para as mulheres, como isso aumenta a autoestima. Você se cuidar, você se olhar no espelho e ver, nossa, minha pele tá boa, meu cabelo tá bom, eu tô bem, eu fiz tal procedimento e tá bom. Mas né? Como é bom saber que seu corpo tá funcionando. Exato, que isso tudo funciona junto. Né? E aí o que eu vejo muito hoje, que é uma queixa,
quando a gente pensa nessa mulher, quando se olha no espelho de uma visão mais global dela mesma, mais completa, você pensa o seguinte: quantas hoje não têm acesso a uma canetinha de perda de peso? E quantas mulheres hoje não começam um tratamento para emagrecer, seja com uma restrição alimentar, né? Vamos falar aqui de uma dieta cetogênica, onde você não come nada de carboidrato, ou então a própria canetinha. A mulher, ela vai perder o peso, ela vai chegar no peso que ela quer, mas toda derretida, flácida, né? O cabelo caindo, o colágeno, o rosto despencou, né? Aquela sensação de derretimento, o corpo tá magro, mas não tem músculo, não tem definição. Você tem flacidez. Você tem flacidez. Você tem flacidez, você tem pele. E aí você olha... Não, e você olha no espelho e fala, nossa, eu queria tanto emagrecer, emagreci, ótimo, tô bem. Agora eu achei outro problema. Caí, o que eu faço, né? Porque, além disso, eu acho que quem faz esses tratamentos de emagrecimento, qualquer restritivo ou com caneta, chega uma hora que você tá magra, você tá no seu peso, a maioria fala assim, nasci assim, não preciso mais fazer nada. Volta a comer como comia antes, não controla, não cuida da alimentação. Agora eu posso, né? O agora eu posso, é só hoje. É só hoje. É só hoje, é só esse aqui, né? Porque não vai fazer diferença. E aí vai. Aí ela volta, engorda mais. E aí você fala que o tratamento não presta. O tratamento que não foi efetivo, que não foi eficaz. Espera lá, o estômago é uma musculatura. E se você entende que ele demora 2 a 3 meses para começar a diminuir o volume, para se adaptar com aquele pequeno volume, então aí a gente tira que é pelo menos 3 meses. Assim como uma balança, você fala assim, eu cheguei no meu peso, esse é o meu peso para o resto da vida. Ok, você tem que passar no mínimo 3 meses com aquele peso, para que o seu corpo entenda que aquele, de fato, se tornou o seu peso. Então é mito falar que 2 anos, porque tem muita gente que fala assim, se você consegue manter o seu peso por 2 anos... equilibrado. Não é mito, é o que a gente está falando, porque é o estômago, a musculatura, mas é assim, no mínimo. Agora, o que a gente vê muito eu fiz a dieta, eu usei a canetinha, perdi 10 quilos, agora eu posso interromper e voltar à vida normal. Não é assim. Outra coisa, a mulher, naturalmente, por causa das alterações hormonais que a gente vai sofrendo ao longo do processo de envelhecimento, se a gente não faz uma modulação desse envelhecimento, não repõe vitamina, não repõe hormônio, não repõe minerais, a gente tem uma tendência a acumular 1 quilo por ano. Aí hoje a gente vê versus a longevidade. Então a tendência é que essa mulher entrou na menopausa, ela engorde 1 quilo por ano e ela vai viver hoje até os seus mais de 80 anos. Então, se ela entrar com 50, ela ganhou 30 quilos. Nossa. Então, ela já perde a qualidade de vida. E aí, hoje, o que a gente traz muito dentro do consultório é essa abordagem mais holística, né? Então, tenho dentro do corpo clínico uma nutricionista que ajuda nessa parte de longevidade, de avaliação nutricional, de acompanhamento, né? Porque a verdadeira nutrição que a gente conversa é uma mudança de hábitos. Então, não adianta ser restritivo, né? Não, e o que a gente mais vê hoje, o que a gente mais vê, que é uma tendência que está cada vez maior para as gerações dos nossos filhos, é essa dieta infantilizada. É muito fast food, é muita batata frita. Você não acha que essa geração agora dos 15 para cima está começando a se cuidar, que o que a gente fazia isso lá na frente... eles já estão... Estão mais preocupados com assim, saúde. Não era normal, comum, as meninas treinarem com 16 anos, né? Fazerem uma ginástica, porque eu comecei na dança pequenininha, aí fui, né? Mas assim, não era comum. Não. Hoje eu já estou percebendo que os meninos, principalmente, já estão se mais... cuidando mais do corpo, querendo um corpo um pouco mais definido, querendo fazer musculação para parecer um pouco mais forte. Eu acho que essa geração está trazendo um outro viés aí para a questão de saúde. Eu vou te falar a minha observação, tá? A minha observação de vivência clínica e de cotidiano, de dia a dia. Eu vejo que tem uma pegada dos meninos muito mais fortes de cuidar da vida, de cuidar do corpo, de cuidar da mente, de muita prática de esporte, especialmente esporte.
têm a musculação, mas o esporte muito mais acentuado do que as meninas. Então, uma vez foi muito engraçado, nós estávamos em uma viagem, e era uma viagem de praia, e os nossos filhos todos eram muito mais jovens, né? Até uns 10 anos, e aí a gente observava os filhos das outras pessoas que estavam na praia. As meninas de 15, 16, 17 anos. Gente, a quantidade de menina com sobrepeso ou fora do peso, não estou falando do peso ideal de ser muito arquétipo de magreza, muito magra, mas assim, que não tenha tanta celulite, que você vê que é um corpo que é treinado, né? Que seja por uma musculação, seja por um exercício. E aí a gente começou a observar como os meninos estavam melhor fisicamente do que as meninas. Então, hoje você observa, as meninas elas estão muito nessa pegada de skincare, de make, né? E está esquecendo um pouco. Quando você chega num clube, quando você vai observar um esporte, a maioria é menino. Olha no extracurricular da escola. Quem mais fica são os meninos. Mas são esportes masculinos mesmo, se você for parar para pensar. Masculinos não, porque hoje as meninas fazem futebol, as meninas fazem tudo isso. Mas são esportes que dão mais ênfase pro masculino mesmo, que é o futebol, é um judô. Né? Você vê numa turma de 20 crianças fazendo judô, 3 são meninas. Mas isso entra para todo esporte. E outra, para elas, a menina desde sempre, né? Brinca mais quieta, mais sentada. Já as brincadeiras já são mais paradas, vamos dizer assim, né? E isso continua com a internet, elas continuam cada vez mais. Você falou skincare, maquiagem, roupa, elas querem ver isso. E aí preocupa com o exercício, porque vai ter que lavar o cabelo. Exatamente. Né? Vai ter que secar o cabelo, escovar o cabelo, eu passo isso em casa. Eu não posso suar. Né? E aí tem uma coisa pior. Quando a gente pensa nessa exposição que elas estão tendo, exacerbadas, desde muito jovens, a esmalte, condicionador, shampoo, maquiagem, a gente pensa o quê? Em xenostrógeno, em disruptor endócrino, em estímulo hormonal que não deveria ter naquela idade. Ou então até mesmo de bloqueios hormonais que acontecem. Então essas meninas, elas acabam tendo uma predominância estrogênica e aumentando a celulite, e ficando mais gordinha, menstruando mais cedo. Por quê? Muito em decorrência de alimentação e produtos. E reduz o crescimento também. E reduz o crescimento. Atrapalha um monte. Então são situações que a gente vê que é muito desfavorável para essas meninas. E aí quando você pensa no emocional dessas meninas, para a gente pensar um pouquinho assim, o fator do cortisol no corpo humano. 10 minutos de estresse, você altera toda a sua flora intestinal. Agora, imagina essas meninas... É muito. Não, o intestino é o cérebro, né? A gente tinha um preconceito com assim... ninguém sabia, não é preconceito. Era uma falta de informação a respeito do intestino, né? E, de repente, a gente foi bombardeado que o intestino é o segundo cérebro, ele é... É um centro. Mas ele é realmente. É regulador. Porque... Então, você pensa, a testosterona, 70%... 70% das monoaminas são produzidas no intestino e vão através do nervo vago para o cérebro para estimular noradrenalina, epinefrina. Então, todos esses receptores estimulantes neurológicos. E aí a testosterona, ela também tem uma parte de produção que também é feita no intestino. Então, se você tem uma disbiose intestinal, você altera toda essa flora e altera toda essa produção, não só hormonal, mas de neurotransmissores. E aí você olha, essas meninas, elas são muito autocríticas. Demais. E tem uma fase que eu vejo que é muito ruim, porque elas se apegam com detalhes. Sim, né? e coisas que nem precisava. É um detalhe. Mas é um detalhe tão pequeno, ridículo, tão pequeno, né? que assim, nem pensei nisso, nem percebi isso, e essa menina tá com isso na cabeça. Eu vejo muito isso lá em casa, porque tenho a Juju, né, que fez agora 13 anos. E eu falo assim, filha, se você conseguisse entender a dimensão da sua beleza, o quanto você é uma pessoa maravilhosa, não só pela sua genética, não só pela sua aparência, mas especialmente pelo seu interior. A gente não valorizaria tanto. Né? E aí eu vejo que em casa a gente tem que construir a autoestima dessas crianças, porque na rua elas são bombardeadas. Né? Então é muita cobrança, é cobrança da pele perfeita, é cobrança de estar na moda, é cobrança de estar com o corpo
E se legal. você é bonita demais também, você é cobrada e você é criticada, porque às vezes você ser rebaixada em algum momento. Evidência exatamente. demais hoje em dia atrapalha. Né? Então, eu acho que elas estão passando por essa situação, além de ter esse bombardeio de química, né? De hormônio, dentro desses produtos. E o que eu acho mais legal é que os médicos estão voltando a indicar produtos infantis. Agora, aonde acha isso? Mas aí tem uma coisa legal, vocês já fiquem de olho, já bota aí no App Store, que chama... tem vários aplicativos que vê a pureza dos produtos. Olha. Né? Então, eu gosto muito de um que chama On Skin. E Depois aí, esse aplicativo, você tira foto do produto, você escaneia o código e ele te mostra qual que é a pureza, né? Você classifica lá. Então, no meu aplicativo, eu não quero produtos que sejam disruptores endócrinos, né? Que tenham xenostrógenos, nem que tenham produtos cancerígenos. Então, ele me coloca, aparece para mim, se aquele produto... ele é 100 de 100, é 99 de 100, ou é 30 de 100? Quais são os produtos que ele tem que, no caso, aumenta a incidência de câncer? Então, já te ajuda bastante nisso. Né? Então, hoje... E tem um negócio legal, que é uma tendência de mercado da Clean Beauty. Né? Então, a própria Sephora, ela começou a colocar placas ou adesivos verdinhos, colocando que aquele é um produto natural, sem disruptor endócrino. Não, e então, outra coisa, esses produtos melhoraram demais. A qualidade deles. Por causa disso, Exato. É uma geração que está totalmente ligada à imagem. Porque elas vão consumir. Então, assim, mercado vai ganhar horrores, muito. Porque se você faz um produto bom, que não tem nada disso, e que atende à necessidade das meninas, porque não adianta ter um produto que ele não tem hormônio, não é cancerígeno, não é nada. E igual era antigamente, um esmalte que não pintava, que não pegava, um blush, um batom que não pegava, que elas não gostavam. Não, agora você tem um que é muito bom, que atende tudo que elas querem. E aí você vê grandes influenciadores, né? Então, a Hailey Bieber, né? Criando linhas de maquiagens com uma pegada mais clean. Então, é uma tendência de mercado. Sim. E aí, se você observa o próprio comportamento de consumo dessa geração, eles hoje não querem mais trocar uma noite de descanso por uma noite de balada. Sim. Eles começam a observar que o álcool inflama, que o álcool atrapalha o rendimento do treino, que o álcool atrapalha você conseguir chegar naquele corpo perfeito de capa de revista. Então, eles têm mudado muito os hábitos. Sim. E aí, as grandes empresas têm ficado preocupadas já, porque tem tido uma redução gigantesca do volume de vendas. Né? Então, você pega o McDonald's da vida, que antes pegava esses meninos já no início, né, da vida e que vai ainda até o final. E hoje eles estão entendendo que o McDonald's não é saudável, não é tão legal não é assim. Tão legal, e estão evitando. Então, isso é legal, mas o que eu acho é que a gente tem que cuidar muito do emocional, né? Então, porque quando eu vejo no consultório meninas muito novinhas querendo colocar lábio, querendo fazer preenchedor, mudar o rosto, fazer cirurgia plástica, eu falo assim, calma, você ainda vai passar por mudanças hormonais, o seu rosto ainda não é o seu rosto definitivo, você tem que esperar. O rosto, o cabelo, o seu corpo, nada e isso é muito difícil, porque é uma geração que não aprendeu a esperar. Né, que não tem paciência. Não. E é engraçado que existem vários, eu conheço casos de pessoas que fizeram cirurgia de nariz muito novas e o corpo cresce e o nariz permanece, né? O nariz ele não cresce mais com você. A pessoa fica diferente, a pessoa né? fica, aquele nariz que ficava adequado numa menina de 15 anos, quando ela tá lá com 18 anos, com o rosto mais largo, com 20 anos, acabou. Aquele nariz ficou... porque você vai passar por uma androgenização. Porque você consegue diminuir, mas você não consegue aumentar. E Mari, isso é muito ruim. Mari, você percebe assim que hoje em dia, a gente está falando disso, as meninas querem começar muito novas e tal, mas eu acho que tem um outro lado que as pessoas estão querendo, as mulheres mais velhas, estão querendo diminuir os procedimentos, às vezes retirar, está tendo um retrocesso, não que não vai deixar de fazer, mas estão querendo uma coisa mais natural. Gabi, eu sempre gostei, eu sempre fui da turma
né? E isso daí, quando eu vou te falar assim, há 10 anos atrás, eu assisti uma aula de um médico brasileiro, muito renomado, tal. Aí ele falava assim, vocês têm que começar pelos preenchedores. Porque primeiro você preenche, bota volume, dá aquela impressão de uau, a mulher se olha no espelho, ela vai ver aquele rosto já diferente. Depois você cuida da pele, depois você faz Sculptra, depois você faz Skin Booster. E eu falava assim, eu não consigo fazer isso. Porque para mim o básico, o primeiro pilar é você tratar a pele, é você estimular colágeno, é você fazer uma retração tecidual. Uma vez que você consegue fazer com que aquela pele flácida se torne firme, você vai usar menos produto. Não, e você acaba, às vezes, vendo uma desnecessidade com dessas certeza, aplicações preenchedores. Né? Com certeza. Então, assim, já houveram épocas onde o legal era assim, você vai começar a fazer preenchimento facial. Então, tá bom. Nunca faça menos de 10 seringas. Assim, gente, 10 seringas é coisa demais. Né? E aí, então eu nunca fui muito dessa linha, nunca fui dessa linha de overfiller, excesso de preenchedor. Eu sempre fui mais para o resultado natural. Então, dentro da minha prática clínica, o que eu sempre combinei com as pacientes é assim, olha, a gente vai fazer um procedimento, vai ficar legal, vai ficar bonito, as pessoas vão olhar para você e não vão saber o que você fez. Isso! Esse é o objetivo do resultado. É falar assim, nossa, como você está mais bonita, você está descansada, como sua pele está. Exatamente, e você não fez um monte assim, de coisa. Você preencheu. Vi que você preencheu. Esse não é o legal. O legal é o quiet beauty. Né, que a gente está nessa tendência de mercado de moda e de estética. É o quê? É você ter um envelhecimento sustentado, né? Ter um envelhecimento onde você envelhece cronologicamente, mas a tua pele, os teus cuidados, a tua aparência, ela está muito mais jovem do que quando a gente compara há 10 anos atrás. Eu me acho mais bonita hoje, mesmo sendo o mesmo rosto, mesmo sem ter feito tanta interferência com preenchedor, nunca fiz cirurgia no rosto. Preenchedor tenho muito pouco, mas eu faço muito estímulo de colágeno. Então, hoje eu me acho mais bonita do que quando eu tinha 17, 20, 30 anos. Eu vejo que eu tenho envelhecido de uma forma legal, melhor. Mas é porque eu gosto muito de estímulo de colágeno e tecnologia. E aí chega no consultório muitas mulheres que pegaram ainda uma tendência de PMMA, que é um preenchedor definitivo. Né? Então, é arriscado. Super, porque é um plástico. Sim. E aí ele fica na volutividade de qualquer reação inflamatória, de qualquer reação alérgica que possa surgir, independente do time. Sanguínea? Não. Tem um problema? Não, aí seria um problema de técnica de aplicação. Aí você obstruir um vaso com o produto. Aí isso daí é bem complicado, porque você não consegue derreter o produto. Mas num quesito normal, vamos falar assim, o profissional fez o preenchedor adequado, no lugar adequado, na quantidade adequada. Tudo bem, mas um dia você pode ter tido uma doença inflamatória qualquer, uma gripe, um resfriado, qualquer virose, e o teu corpo reconhece aquele PMMA, ainda que 20 anos depois, 30 anos depois, como um corpo estranho, e começa a trabalhar contra aquele produto. E aí não tem o que ser feito, porque ele acaba permeando na gordura, no músculo, então ele não fica localizado. Eu ia perguntar. Não, é muito difícil. A retirada é cirúrgica e ainda assim é muito complicada, é muito difícil. Então a gente ainda recebe esses casos, infelizmente. Ainda hoje há quem trabalhe com o PMMA. O PMMA ele é liberado sim no Brasil, mas ele mais barato também, muito mais barato. Porque é um produto sem qualidade. Também né? Ele é liberado no Brasil para uso em pacientes aidéticos. Ele tem sim a liberação, mas o paciente aidético, ele consome muito mais um preenchedor. Então, o preenchedor para um paciente aidético, ele não duraria muito tempo. Então, o PMMA ele é permitido para uso nesses pacientes imunossuprimidos. Então, existe a liberação, mas a prática clínica ela está errada, ela não condiz com o que o produto foi liberado, infelizmente. Só que quando você compara um bumbum feito com PMMA, um bumbum feito com preenchedor, o custo financeiro é absurdo, porque o PMMA é muito barato, um preenchedor é muito caro.
Então, você consegue colocar 300 ml de cada lado de um bombom, vai ficar um bombom redondo, muito bonito e tal. E do preenchedor, se você fosse fazer isso, ficaria caríssimo, né? Só que aí você tem que pensar, igual quando a gente pensa no corporal, em volume, né? Então, coloquei 300 ml de PMMA. Beleza. Você está colocando esse PMMA onde? No músculo. Hoje você tem um treino, hoje você tem um estilo de vida, um estilo de hábitos de vida, de quantidade de musculação que você faz, de carga que você pega. Daqui a 10 anos, 20 anos, 40 anos, muito provavelmente talvez não seja Mudou, mesmo. né? Não, e aquele músculo pesou. Vai ficar deformado. Né? Então, imagina, você faz uma distensão do tecido, né, da pele, você faz uma distensão daquela musculatura, e aí essa musculatura, a musculatura também fica flácida, se a gente não trabalha, né? Se a gente não faz essa musculação. Então, a tendência é você ficar com o bumbum mais caído. Né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho duas coisas muito na minha cabeça que eu não posso deixar de perguntar. Primeiro, você já viu vidas sendo transformadas com esses procedimentos? Você pegar uma pessoa muito mal psicologicamente e ela chegar até você te pedindo ajuda, né, para uma parte estética, que a gente nem sempre acha que a pessoa vai ter uma transformação tão... E você perceber que aquilo é tão importante, foi tão importante que mudou a vida, salvou a vida daquela pessoa, na verdade. Tem sim. Tem muitos casos assim, graças a Deus, sempre com um desfecho muito favorável, né, muito positivo, mas uma coisa que eu converso muito antes de fazer qualquer procedimento é o seguinte, você às vezes eu não me reconheço na imagem que eu vejo porque eu vejo que eu envelheci. Eu gostaria de estar melhor para mim. Ótimo, maravilhoso, isso é fácil. Agora, a partir do momento que você vê uma paciente que ela teve uma frustração de um relacionamento, um casamento que acabou e que ela não se reconhece mais, mas porque ela linka que o fim do casamento, que o problema de carreira dela é em decorrência à aparência, esse resultado ele não vai ser positivo, porque ela nunca vai estar satisfeita com nenhum resultado. Porque ela não vai conseguir, na maioria dos casos, voltar a esse casamento, ou voltar a se posicionar no mercado de trabalho como ela era anteriormente, porque o problema não era a aparência. Não é a aparência. Né? Mas quando a gente pensa num caso, como eu falei primeiro, de uma pessoa que quer voltar a se sentir bem, nossa, os resultados são muito legais, porque é como que eu estou te falando, a medicina evoluiu, a tecnologia evoluiu. Eu tenho uma paciente que ela tem uma má formação vascular no rosto, né? Uma mancha de vinho do Porto. Então, imagina, era tudo roxo aqui, né? Uma lesão vascular. Pegava uma hemifácie quase que completa dela. E nós fizemos tratamento a laser e a gente conseguiu regredir essa mancha. Zerou 100%? Não, eu não consegui zerar 100% na tecnologia, mas a gente conseguiu diminuir 90%. Hoje uma maquiagem esconde, um protetor leve esconde. Olha. Antigamente não, até porque é uma mancha que ela faz volume. Né? Então você tem a aparência visual mesmo do vermelho e tem uma elevação da pele. Então a gente conseguiu uniformizar essa pele e trabalhar essa parte da coloração. Outro exemplo, cicatrizes inestéticas, a gente consegue corrigir também com tecnologia. Então tem muita coisa legal. E Sica, você falou em cicatriz, é uma dúvida que eu tenho. Ela quase some ou ela fica mais clara, mais branquinha? Depende assim, muito da pele, cicatriz, né? Depende muito de como que é essa cicatriz. Porque às vezes você vai ter uma cicatriz, que ela é uma cicatriz hipertrófica, ela tem volume. Então a gente consegue diminuir o volume. Aí às vezes a cicatriz, o problema é que ela manchou, o paciente se expôs ao sol, ou o próprio calor foi manchando essa cicatriz, a gente consegue também tratar. Então a qualidade da pele da cicatriz, a gente também consegue usar biorregeneradores teciduais. A medicina ela está evoluindo no ponto da gente fazer uma comunicação celular o seguinte: olha, você está velha, você precisa rejuvenescer. E aí, por meio dessas substâncias, desses produtos, então a gente tem o PDRN, tem o Profilo, que é um ácido hialurônico, só que com pesos moleculares diferentes, a gente consegue avisar as células
O Sculptra também faz isso, consegue avisar as células que elas precisam rejuvenescer. Então, é uma terapia de rejuvenescimento, não é só um estímulo de colágeno e elastina, é uma comunicação celular. E isso é legal. Agora, me disseram uma vez que quando a gente faz procedimentos, estímulo de colágeno, isso aqui, a sua pele adere tanto que no caso de você necessitar de uma cirurgia de lifting, por exemplo, facial, aquilo pode atrapalhar a cirurgia. Sim, isso acontece mais com a hidroxapatita de cálcio, né, que é o Radiesse, do que com o PLLA, que é o Sculptra. Porque a hidroxapatita tem sido mostrado dentro dos congressos de cirurgia plástica que ela acaba fazendo uma fibrose. Estimula colágeno, mas acaba criando uma fibrose. O Sculptra não, o Profilo não, o PDRN não, o preenchedor também não faz essa fibrose, e você consegue estimular a produção de colágeno, né, com o Sculptra, com o Profilo, com o PDRN. Mas tem profissionais, tem cirurgiões plásticos que pedem um intervalo de 1 ano, 2 anos, vai depender muito do cirurgião plástico, de quanto tempo de intervalo desses bioestimuladores de colágeno que ele vai querer. Agora, vamos lá. A medicina evoluiu, os profissionais também têm que evoluir. Porque não existe hoje você falar para uma paciente, olha, quando você tiver, tenho 30 anos. Quando você tiver 70 anos, você vai fazer um lift facial, ou então 50 anos. Até lá você não vai fazer nada. Não tem como. Não tem como. Hoje é uma coisa que a gente não consegue retroceder. Né? Então, você vai fazer, as pessoas elas vão cuidar da qualidade da pele com maior frequência e cada vez mais jovens. E você consegue prorrogar, né, essa necessidade até nem lift, fazer, né? Às vezes. Ou então fazer um lift minimamente invasivo. Porque você começou a cuidar. Porque hoje, essas meninas, e até mesmo os meninos também, eu tenho um casal, o meu menino também não vai para a piscina sem protetor solar. E ele é muito mais aplicado com o uso do protetor do que a minha filha. Então, só por você diminuir esse dano solar, esse envelhecimento causado pelo estresse oxidativo do sol, do dano solar, você já tem uma tendência, uma flacidez menor do que quando a gente pensa nos nossos avós, nos nossos pais, que tomavam sol com Coca-Cola, com óleo de avião, essas coisas. O dano do sol ele é acumulativo. É acumulativo. O seu corpo não elimina aquele... eu tenho 2 anos que eu não tomo sol. Então não vou manchar. Então não vou manchar. Não, na verdade, ele é a você já tem. Ele é o que você já fez desde a sua primeira idade. Aquela mancha que aparece ali é uma mancha antiga. Já ficou lá, vem vindo, né? vai aumentando. Mas só voltando um pouquinho, que a Mari falou de pessoas que ela melhorou, ajudou, eu posso falar por mim, porque quando eu fiz o tratamento com a Mari, já tem um tempo, eu estava muito mal, eu estava muito assim, não era uma depressão, graças a Deus, mas eu estava muito desanimada com tudo, não queria saber de nada, e aí fui fazer o tratamento com a Mari. E eu emagreci bastante, né, Mari, na época, foi bastante, e assim... Eu me senti outra pessoa, né? Me ajudou, assim, demais. Então, ajuda, é válido. E é importante, gente, fazer, porque assim... exato, e você faz. E eu não fiquei super flácida, nada disso, porque foi feito tudo certinho, com acompanhamento, né? Foi ótimo. Obrigada, Mari. Ela sabe, eu já falei isso para ela na época, né? E qual a dificuldade que você está encontrando de reverter essas situações de abuso da estética, sabe? De tecnologias. Por exemplo, eu chego para você com um lábio super... Eu acho que as pessoas estão meio que se viciando. Não, mas para a pessoa chegar lá e falar assim, eu quero tirar. Não, aí a gente existe, o nosso próprio corpo produz essa enzima que chama hialuronidase, porque a gente produz ácido hialurônico, né? Então... Nosso corpo produz ácido hialurônico e a gente também produz a hialuronidase, que é o que quebra o ácido hialurônico e vai também ajudando a derreter o nosso rosto. E hoje existe essa hialuronidase para aplicação para retirada do excesso de produto. Né? Então a gente... Mas não gera um dano na pele de flacidez, porque você expande aquela pele? Existe. Então, o que o paciente ele tem que ter consciência, uma vez que eu vou tirar esse volume, eu tenho que tratar essa flacidez que vai ser em decorrência do excesso, do abuso do preenchedor, né?
Então, vai existir. E o médico tem que estar muito ligado nessa coisa das tendências, né? Porque isso é uma tendência. A tendência, tudo que é o exagero é passageiro. Sim. Né? Então, por exemplo, antigamente as mulheres tinham aqueles peitos enormes. Eu conheço muito mais do que 2 mãos preenche de pessoas que tiraram silicone ou reduziram na metade porque aquilo não funcionava mais, né? Só que é um risco que as pessoas vão correndo, né? Porque a pessoa tem que, assim, eu acho que o médico tem que trazer essa consciência para o paciente, né? De que isso é reversível, mas a que custo? Isso é uma coisa, e assim, uma coisa que eu falo muito com os meus pacientes, falo assim, olha, às vezes o paciente ele tem um queixo um pouquinho mais para dentro, um retrognata, mas dá para a gente corrigir com o preenchedor. Mas eu acho interessante a gente falar assim, olha, isso daí, dependendo do grau, né? Olha, o teu grau é um grau 3, é um grau 4, o ideal seria uma cirurgia. Ah, não quero fazer cirurgia. Tudo bem, então a gente pode fazer o preenchedor, mas o preenchedor ele não vai corrigir o problema funcional desse retrognatismo. Beleza, então isso a gente já está acordado. Agora, uma coisa que você tem que avaliar, como são os seus filhos? Você já tem filho? Como são os seus filhos? Ah, eles têm um queixinho para dentro, eles não têm um queixinho para dentro? Ou então, a pessoa que não tem um lábio muito, muito espesso, né? mais gordinho, mais cheio. Ah, os seus filhos, como são? Como que são os seus pais? Você tem consciência de que isso vai mudar no seu rosto? Então, eu falo muito com os pacientes para a gente não fazer grandes intervenções, né? E sempre melhorando, mas respeitando o formato do rosto. Tem rosto que é em coração, tem rosto que é quadrado, tem rosto que é oval, tem rosto que é redondo. Então, isso tudo a gente tem que respeitar, porque é tão gostoso. Você está na rua, a pessoa fala assim, nossa, sua filha é sua cara, gente, como parece, lembrei de você quando você tinha a idade dela. Então, eu vejo isso... As pessoas estão perdendo a identidade. Isso, e aí eu vejo isso como um grande referencial. Então, é uma conversa que eu tenho no consultório com um paciente que quer uma intervenção muito grande. É igual quando chega, né, com a foto. Olha, eu quero ficar assim. Não dá. Não dá. Então, nem se fosse uma cirurgia plástica também não dá. Você não vai ficar. Até porque a gente não sabe nem como é que o nosso corpo reage àquilo ali, né? Então assim... e não é isso, é porque cada um também tem uma afeição. Né? Então eu falo assim, uma face, eu falo assim, imagina, o que seria do mundo se todo mundo gostasse de cor-de-rosa? Todo mundo igual, todo mundo igual. Chata, né? Então hoje você vai... Hoje a gente vai nos ambientes, todo mundo de máscara. Não, você fala assim, gente, vamos tirar a máscara? Porque é todo mundo igual. As mulheres estão ficando iguais, estão perdendo, eu acho que a identidade delas. Porque muda muito. Você vai colocando coisa, de repente você fala assim, nossa, não sou eu. Você se olha e não se reconhece. Deve gerar um conflito de identidade aí. Com certeza. Porque assim, olha, uma pessoa que se submete a uma transformação dessa, de você colocar 80 ml, o que a gente tem que pensar assim? A base, tá? Ácido hialurônico, ele é hidroscópico, ele puxa água. Logo, 1 ml faz um pouco de volume, 2 ml volume. Sim. Então, imagina quanto que mais volume. A quantidade que você coloca dentro do consultório não é a quantidade que vai aparecer. Com 30 dias, aquele produto hidratou e ele fez um volume maior do que no dia da aplicação. Então, você nunca pode super corrigir. Entendi. Então, você sempre tem... Eu falo muito com os pacientes, é interessante a gente fazer aos poucos. Né? Então, coloca um pouquinho, espera 30 dias, coloca mais um pouquinho, espera mais um pouquinho. Então, fazer as coisas com calma, com cautela. E aí, quando a gente pensa em tempo, antigamente se achava, assim, se acreditava e tinha esses estudos de que o preenchedor ele era degradado entre 1 ano e 1 ano e meio. Hoje saiu agora uma moça, há pouco tempo atrás, ela tem 50, acho que ela tinha, na reportagem, 59 anos, e ela tinha colocado já ao longo da vida, começou a colocar os produtos com 30 anos, preenchedor. E ela tinha colocado 20 ml no total. Quando ela fez um exame de imagem, né, observou-se que ela tinha de volume 25 ml. Então, não só o produto não foi degradado, destruído, como ele também aumentou de volume. Então, ter muita cautela em quem você escolhe para fazer o procedimento. Né? Porque tem muita gente que eu vejo no consultório e fala assim, nossa, doutora, eu achei um botox mais barato, aí eu fui lá e fiz. Mas,
não durou nada. É. Então, assim, tá bom, aí você fez o mais barato, depois você fez aqui, fez no meu preço, que também não é o mais caro, é o preço de mercado. Então, você gastou 2 vezes. Sim. Não é o barato que sai caro. Exatamente. Ou então você faz um preenchedor que você não gosta, você vai ter que tirar. Né? Não, É um trabalho dobrado. Acho que o que você aplica em você também, gente, isso não tem preço. É claro que existe o exorbitante e existe o valor de mercado. Então, se você está indo para um lugar que é exorbitante, que não te apresenta nada de novidade com relação àquilo ali, ok você optar pelo mais barato, mas não pro em conta. Porque o em conta, ele vai te deixar... E não existe fórmula mágica. Vamos lá, se você compara um produto, eu vou pegar aqui, por exemplo, essa garrafa de água, né? Garrafa de água. Eu vou procurar no Big Box, eu vou procurar no Super Adega, eu vou procurar no dia a dia. Cada um vai ter um preço. Vai ter uma diferença muito pequena de preço. Exatamente, porque é isso que acontece. O preço do item, do produto, o custo do produto é um. Não tem como você botar um markup muito abaixo do preço de mercado. Porque então você não está entregando um produto. Né? Eu estou embalando uma água São Lourenço e estou entregando uma água de torneira. Então não vai. E aí, isso, infelizmente, é muito o que a gente vê. Né? As pessoas fazem muita mistura. E não é só a mistura. E não é só essa hiperdiluição, que é assim, antigamente esse era o mais comum. A hiperdiluição. Eu uso um produto que eu, teoricamente, teria que diluir para 1 ml, eu diluo para 13, então eu vou fazer um número de pacientes maior, usando o mesmo frasco, mas a minha dose de ação do produto vai ser infinitamente menor. Tá. Agora, o problema é que a gente tem tido ações no Brasil de apreensão de produtos falsificados. Então, esse, para mim, é o maior perigo. Porque se você usa um produto original, que só está hiperdiluído, ele só não vai ter eficácia. Vai, talvez, criar uma resistência a longo prazo. Daqui a pouco você vai fazer a toxina e ela não vai mais funcionar do jeito que funcionaria antes. Mas quando você usa um produto falsificado, você não sabe o que está dentro do produto. Né? Então, já teve um caso de morte por botulismo por uso de produto falsificado. Então, isso daí é uma situação que a gente conseguiu, que existe notícia. Quantas outras intercorrências ocorrem que a gente não tem notícia? E essa coisa da aplicação também do Botox, porque antigamente você aplicava o Botox ele servia para essa área. Agora o Botox já foi estendido para essa área. Não, então vou te contar. Botox, a toxina a gente consegue aplicar na Coreia. Coreia, Japão, eles usam muito na panturrilha, porque é bonito ter a panturrilha fina. Então, você aplica na musculatura da panturrilha para afinar. No pescoço também, a gente pode aplicar, a gente, na verdade, passou dos 35, tem que aplicar. Porque a musculatura do trapézio do pescoço... Ai, meu Deus! Começa a puxar tudo. Ai, meu Deus! Sabe aquele... A gente já vai sair daqui com a consulta marcada. Sabe aquele... Doutora, meu rosto está derretendo. É a musculatura do pescoço que puxa muito para baixo e acaba acentuando esse jawzinho, né? Esse bulldog. E aí, tem muita gente que acaba também tendo um trapézio maior... E esse trapézio grande também, ele acaba encurtando o pescoço. Então, é uma tendência mais de nível oriental, mas no Brasil a gente faz bastante, acaba fazendo para alongamento de pescoço e para relaxamento de dor muscular. Gente, eu nunca imaginei. Mas faz, é muito legal. Para relaxamento muscular é muito legal. Mas eu já sabia que as pessoas estão fazendo bastante pescoço, mas eu não tudo, né? Eu achei que fosse para reduzir essas linhas do pescoço que a gente começa a ter. Não, e reduz isso aqui, né? Aí você vai sorrir aí com aquela coisa horrorosa. Ai, meu Deus. Aí, aqui, né, nessa parte do trapézio, é muito mais para você relaxar a musculatura e crescer o pescoço. É porque tem pessoas que têm um pescoço mais curtinho mesmo, né? Então eles chamam de Barbie Botox, que a Barbie tinha o pescoço mais, tem o pescoço mais alongado. Então, Barbie Botox. E além do Botox, o que hoje tem assim de mais de novidade? Seja tecnologia, seja produto, eu acho que não tem. Acho que é mais tecnologia mesmo, né? Para tratamento, melhorar a qualidade da pele, de firmeza, diminuir a flacidez. Tem muita coisa. O que acontece? A medicina, ela, já falei aqui, acaba ficando um pouco redundante, essa parte da regeneração. Então, hoje você sabe que tem muitos aminoácidos, por exemplo, tem um aminoácido
que chama argibenona, que ela ajuda, ela tem um efeito Botox-like, mas ela não vai paralisar, e ela ajuda a diminuir as linhas, especialmente aqui nessa região dos olhos. Então, é uma coisa nova. Quando você associa com a toxina, você tem um rejuvenescimento do olhar muito mais expressivo. Aí tem também, se a gente for pensar no Profilo, já tem há bastante tempo, acho que já está no Brasil há uns 5, 6 anos, mas poucas pessoas conhecem. Ele é um ácido hialurônico que ele se espalha. Então você aplica e ele vai fazer o quê? Ele faz com que a gordura ela volte a ficar mais cilíndrica, porque a gente vai envelhecendo, vai perdendo gordura também. Os coxins de gordura superficiais, médios e profundos, eles vão diminuindo e a gente vai ficando com o rosto mais emagrecido, né? Sem tanta mais jovialidade, mais marcado, mais desidratado. Então ele puxa a água para a célula e ajuda a hidratar mais esse rosto do que qualquer outro produto. Então ele é um ponto, vamos pensar assim, ele é entre um skin booster e um preenchedor, porque ele não vai volumizar, mas ele vai hidratar muito mais e ter uma durabilidade interessante. Tem o PDRN, que é o do salmão, que ficou super em voga, né? Sim. Que acho que foi a Jennifer Aniston que falou, a Beyoncé, começaram a comentar que faziam muito o esperma do salmão. Então, o que eles descobriram? Que tinha uma espécie de salmão que ela vivia mais, ela era mais longeva e mais jovem do que as outras espécies. Um laboratório identificaram o que era, né? Que então é esse polidesoxirriboxinucleotídeo. Vamos para a sigla? Vamos para a sigla? É quase um trava-língua, né? E aí, então, observaram que ele faz essa comunicação celular para rejuvenescimento. Ela ativa tanto o PDRN, quanto o Profilo, quanto o Sculptra, eles ativam receptores que são reguladores celulares que faz com que essa célula volte a ficar mais jovem. Cada uma por um mecanismo. Por isso que é interessante você usar mão de todas, né, associações. E aí, então tem essa parte, né? Tem agora também o Redex, que também é um bioestimulador de colágeno, mas ele é diferente do Sculptra, é diferente do Profilo. Ele é um aminoácido também que acaba que estimula muito a produção de colágeno elastina. Então, enquanto o Sculptra tem uma curva, né, de crescimento, onde ela atinge um auge ali de início dessa produção com 3 meses, o Rendex ele já entra com 1 semana já promovendo um estímulo de colágeno mais evidente. Em tecnologia, eu amo o Fotona, porque eu acho um laser que ele consegue estimular colágeno, consegue tratar vasos, tratar poros, tirar manchas, faz tudo ao mesmo tempo, né? A gente consegue ter muitos artifícios para rejuvenescimento, que é superficial, médio, profundo. Depende de qual intensidade, do que você pretende, né? E aí agora, no ano passado, ano retrasado, começaram as radiofrequências microagulhadas para estímulo de colágeno. Que dói. Então, tem umas que doem menos, né? O Morphos já me falaram que dói, sim, absurdo. Aí o que acontece? Então, tinha só o Morpheus no mercado. Depois entrou uma empresa, que é uma empresa coreana, que tem o Virtu, que é uma plataforma. Eu tenho o Virtu no consultório. É uma plataforma onde, no Morpheus, o grande problema é que as agulhas elas não eram isoladas, ela não tinha a opção de agulha isolada. Então, uma vez que você dispara a corrente elétrica, ela aquecia a agulha por inteiro. E aí, o Virtu, você tem a opção de ter a microcorrente na agulha inteira ou só na pontinha da agulha. Quando você tem só na ponta da agulha, você diminui a chance de queimadura, de mancha e diminui também a dor, né? E aí ele tem uma plaquinha resfriada que ajuda a diminuir essa dor. Em seguida ele já volta para já resfria. Junto. É junto. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Esfria. Esfria e enfia a agulha. Então dá tipo uma anestesiada. Mais medrosa de toda a face da Terra. Ela é muito. Eu nunca fiz botox. Não, tem que fazer. Sabe quando a pessoa... Eu tô derretendo, eu olho no espelho e falo, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Cadê? Não tem uma fórmula mágica? Mas sabe quando você fica assim, calma, já eu vou. Logo eu vou me cuidar, calma. Toda vez ela fala que vai, eu nunca vai. Nunca vai. Para fazer a avaliação. Não, o que eu acho, né, que aí é uma dica para todo mundo.
tenta buscar um profissional onde você crie simpatia, né? Onde você se enxergue nesse profissional, onde eu falo assim, não, eu acho bonita essa menina aí, essa mulher, porque ela tem tudo harmônico, nas proporções que eu acho legal. Ou então, para quem tem medo, vai buscar uma coisa mais natural. Para quem gosta mais de exagero, vai buscar uma profissional que tem um lábio muito mais volumoso, as maçãs do rosto mais volumosas. Aí eu acho que é perfil. Não existe certo e errado. A pessoa trabalha com o que ela normalmente faz nela. Né? Ela traz para outro, que na verdade vira um espelho da pessoa, né? Não tem como você falar assim, pelo menos para mim, tá? Mariana, eu quero que você coloque 3 ml de preenchedor na minha boca de uma vez. Eu falo assim, opa, não dá. Eu não consigo. Porque é um resultado que eu não vou gostar e eu não sei fazer o que eu não gosto, tá? Então, o que eu não acho que vai ser legal, que vai ser interessante. Então, eu gosto de evitar complicações. Trabalho muito mais na linha do calma, vamos fazer aos poucos, talvez não seja preciso, vamos ver como vai ficar. Vai reagir, você falou igual, tem um que incha aos poucos, né? Ele cresce, então tem que esperar o tempo para ver. Então, Mas isso é muito sério, né? A gente como isso mexe com a nossa autoestima, né? Nossa, demais. A gente começa a pegar foto de antes, foto de como a gente está agora, aí você começa a ver. Eu tô muito melhor. Você vê naquela sensação de. Eu não tenho nem dúvida. Mas assim, tô falando assim de pele mesmo. Assim, eu sempre tive uma pele muito boa, mas eu não passo nem protetor solar. Não, e você é branca, né? Não passa nada. Tem que passar. E tá envelhecendo, olha. E eu passo muito mais do que poderia estar envelhecendo. Né? E eu passo protetor solar quando eu realmente vou pro sol. Eu não passo protetor solar no meu dia a dia, porque eu fico na tela praticamente o dia todo. Mas aí você olha assim, existem protetores solares hoje que eles já têm proteção contra a luz azul. Né? Então, a luz do telefone, a luz da tela, ela também te mancha, né? Ela também te oxida, ela também te envelhece. Então, quando você consegue fazer um filtro, uma barreira, você tem que passar. E aí você tem que pensar o seguinte, a gente está pensando aqui, falando muito da estética, mas olha quantas situações de câncer de pele ou de carcinoma que poderiam ser evitados se você usasse proteção solar, né? O protetor. Então, eu vejo assim, por exemplo, filhas de amigas, a gente vai para a praia, aí já fala, gente, passa protetor na cabeça dessa criança. Né? Tem protetor hoje de spray mais voltado para couro cabeludo. Tem. Então, porque senão daqui a pouco a menina tem um melanoma. Né? Conforme for passando a idade, né, você aumenta a chance de desenvolver o melanoma. E aí é importante a gente pensar o seguinte, que as pessoas que ficam vermelhas, né, que têm insolação, queimadura de pele devido à exposição solar, elas aumentam exponencialmente o risco de câncer de pele, de melanoma. E o melanoma é uma doença que ela é agressiva, né? É um câncer agressivo. Então, são coisas que são evitáveis. Eu acho que a gente tem que... Eu brinco muito, é igual a história do teste genético, né? Eu acho o teste genético a revolução da medicina. Porque você vai descobrir no teste genético o que você consegue absorver, o que você não absorve, o que você tem que suplementar, o que você tem que evitar para não desenvolver câncer, diabetes, hipertensão e inúmeras outras patologias. Até o quanto de exercício, o tipo de... Faz, a Ana faz. O tipo de exercício que você tem que fazer para você desenvolver o corpo que você quer. Então, ele já te facilita nisso tudo. E aí? É engraçado que, assim, em relação ao teste genético, eu sempre pensei só do lado negativo. Ele vai me mostrar tudo que eu posso desenvolver, que eu posso ter. Você não então, pensa que você vai evitar aquilo. Eu não quero fazer, porque se na minha cabeça eu vou ficar com aquilo, eu posso ter, sabe? Sempre pensando naquilo, então assim, eu vou acabar desenvolvendo de tanto pensar. O fator da mente, ele é importante. Eu acredito muito em física quântica. Depois a gente pode fazer um podcast para falar disso. Eu amo física quântica. Mas o que eu acho interessante é o seguinte, olha, eu sei que leite e glúten me inflamam. Então, eu não vou comer leite e glúten. Eu sei que eu preciso suplementar tal vitamina para o meu corpo estar na melhor performance, né? Estar na melhor atividade. Então, eu vou fazer. E aí é uma situação
que se você sabe disso, você se policia. Muito, e você até evita Você evita. Doenças, né? Às vezes, uma coisa que você come, que você sabe que te inflama, e você persiste naquilo. E você eu brinco que isso é estupidez, né? Você acaba que você sabe que é o suicídio dia a dia, né? Lento. É morte lenta. Morte né? lenta, exatamente. Eu acho que o exame, de repente, é um mas já tem um tempo que eu já mudei. Então eu já quero fazer. Não, mas eu não queria muito por conta da minha mãe. Claro, as coisas mudaram muito, evoluíram demais. E a gente tem que pensar também que a vida que elas tiveram, minha mãe teve câncer de mama, né, e tudo. A vida que elas tiveram foi muito totalmente diferente da gente. Quer dizer, muito. A informação, acesso à informação. Sim, exato. Muito tempo de vida sedentária, uma alimentação de restaurante, muito, sabe? Nunca beberam, meus pais nunca beberam. Meu pai fumou, minha mãe fumou em um determinado momento para poder aguentar o cigarro. Mas, assim, a vida deles era muito diferente, assim. Eu nunca vi minha mãe... Eu já vi minha mãe em fases da vida botando uma roupinha para ir para uma academia, mas aquilo era um tempo muito curto. Né? Quer dizer, ela não tinha o hábito, ela tinha o hábito de fazer caminhada com as amigas, mas assim, não tinha o hábito de fortalecer a musculatura. Não tinha esse cuidado que a gente tem com a saúde, sabe? Hoje em dia. Não tinha. Porque também não se conhecia. Né? E eu acho que é importante a gente pensar o seguinte, eu lembro muito da minha avó, a minha avó hoje ela tem 93 anos. Então eu lembro da minha avó com seus 40, no máximo 50 anos, a minha avó já era uma senhora. A minha mãe vai fazer 60 anos. Maravilhosa. A mãe da Maria. Minha mãe tem um corpo muito mais bonito do que o meu. Toda durinha, bonitinha ali. Então, e aí você olha assim, né? Olha só que diferença. Né? E se você for pensar, em menos de 100 anos. A gente está falando em 50 anos. Né? A gente está falando de mudanças radicais de gerações. Então, isso tudo, a gente tem que estar muito antenado, né? Porque a gente educa pelo exemplo. Então, se você, por exemplo, quer que seus filhos usem proteção solar, que seus filhos façam exercício, que seus filhos leiam, criem hábito de leitura, você tem que ser o exemplo. Né? Então, o que a gente está deixando? Porque não adianta falar. Não. Né? Tem que educar no exemplo. E uma hora entra. E uma hora uma hora vai. Mas vale muito mais a pessoa ver, quer dizer, eu acho que a lembrança visual é muito maior do que aquela que parece uma injeção de saco. Né? Então, assim, a lembrança visual é muito maior. Ou então a experiência é ruim. Né? Aprende, né? Ou pelo amor ou pela dor. Né? Isso é fato, em tudo. Assim. E eu tenho muito, assim, você tem uma ideia, eu compro protetor solar e ele fica na minha bancada até vencer. Eu não entendo isso. Eu não entendo isso. Eu também não entendo. Eu também não entendo. Ela me escreve no espelho. Ela me liga ainda e fala, eu comprei o protetor, você usa, você já usou, você conhece, você me indica qual, não sei o quê. Aí eu falo para ela, eu uso esse, eu já usei aquele, não sei o quê. Aí eu vou usar. Ela só não passa para mim porque o nosso tom de pele é diferente, porque senão era capaz dela passar tudo para mim. É bom que você ainda ia economizar, não né? Mas e vence. Não, isso daí, assim, coloca no espelho, anota no espelho, anota no telefone para despertar. Põe um alarme. E eu sou a louca do hidratante, assim. Eu acabo de tomar banho, eu passo hidratante no corpo inteiro, assim, me hidrato muito. Só o rosto que você esquece. Mas a coisa do protetor solar trem na minha vida, assim, engraçado. Não, e aí essa questão da internet, né, a gente tem visto muitos desfavores para a sociedade. Então, agora começaram a falar que você não precisa passar protetor porque você diminui a absorção de vitamina D. Tá, calma. Como que é o processo de absorção da vitamina D? Para você conseguir fazer 10 mil unidades de vitamina D, você tem que estar no sol a pino de meio-dia, com 90% do corpo descoberto, ficar 10 minutos. Hoje é indicação de suplementação para criança. E aí, e depois disso você tem que ficar sem tomar banho. Por quê? Você toma banho ali 2 horas. Porque a vitamina D ela vai ser convertida na pele. Entendeu? Então, quem hoje, em pleno século XXI, ano 2025, vai fazer um negócio desse? Ninguém. Não vai. Ninguém. Não vai, então suplementa. Aí a pessoa fala assim, não, mas aí eu uso de proteção óleo de coco.
Gente, eu adoro óleo de coco para outras coisas. Como um fator de proteção, não, né? Não, que proteção que ele tem? De soca, ele mas espera lá, você não vai evitar um câncer de pele. Não. Né? Então aí você pega modelo falando, porque olha, depois que eu parei de aplicar protetor, minha pele melhorou. Uhum. Eu vi isso. É difícil, né? O que mais que ela tem feito fora isso? O que eu falo, que as pessoas veem na televisão, na internet, sei lá, ver uma modelo falar um negócio desse, ou ver, sei lá, uma outra que teve um parto natural em casa, ninguém vê que ali atrás ela tem... Não, no caso do parto, devia ter o T-Imóvel, equipe, não sei o quê. A modelo, ela não é só isso. Ela não só deixou de usar o protetor solar, ela faz outras coisas que não fala, não quer falar. Sei lá por quê. Mas esse negócio de internet é engraçado, né? Porque é igual, acha que igual casamento quando acaba, né? Você fala assim, gente, mas ela é tão feliz! Que só mostra a parte boa, ninguém mostra a parte ruim. E ainda bem, né? Porque a gente pelo menos absorve que é bom, mas o ruim é quem se compara. Mas é desinformação. Eu falo muito. Achar que a vida comum é a vida ruim. Na verdade, não não é. É. Todo mundo tem problema, independente do paraíso que você vive. Não, e eu falo muito para Maria Fernanda, que assim, falo, minha filha, você vê ali, Instagram, TikTok, qualquer outra rede social, internet, aquilo é um momento. São fragmentos. É um momento de felicidade. Você acha a pessoa para postar uma foto, ela não pegou a pior foto. Ela pegou a melhor, o sorriso tá melhor. Hoje em dia edita tudo e aí coloca lá. Na real, Big Brother, gente. Nunca sai bem. Eu acho que você quer ver o ser humano, você vai andar na rua, que aí você vai ver a pessoa real. Assim, você vê as fragilidades totais da pessoa, do dia a dia, do negócio. É isso, porque não tem filtro. Você acaba tirando a pessoa acordando, a pessoa dormindo, a pessoa roncando. Você não consegue disfarçar tanto tempo, né? Manter uma máscara muito tempo. E você vê, você quer ver, você fala, nossa, essa atriz, essa não sei quem, sei lá, essa influencer, ela é linda, que não sei o quê. Vai ver pessoalmente. Nossa, já sofri cada decepção. Sabe o que eu acho bom? Que o povo fala assim, chega no consultório e fala assim, nossa, você é muito mais bonita pessoalmente do que na internet. Assim, graças a Deus. Pior se fosse o contrário, né? Você só é bonita na internet, mas a gente pelo amor de Deus, assusta, né? Não, esse negócio tem gente de que é assim. filtro. Tem gente mas que você tem vê. gente que é profissional no melhor ângulo. Profissional em se botar no melhor ângulo. Então tem gente, aí você vai olhar a foto da pessoa, todas as fotos da pessoa são do mesmo jeito. mesmo ângulo, na mesma posição. No mesmo isso aqui, eu falei, gente, é bizarro, porque assim, não, enquanto tá todo mundo assim com uma foto, daquela foto fazendo caras e bocas, eu tô assim, eu nunca sou péssima pra pensar, foto. Eu nunca parei pra pensar como que é o meu melhor. Não, a pessoa pergunta assim, qual lado você gosta mais? Nem sei, o que tiver aí, ficando com a luz mais bonita, tá bom. Tá ótimo, né? Vai, tira, né? Porque tem tanta coisa no dia a dia que não dá pra parar pra pensar qualquer coisa. E eu acho que é isso que eu te perguntei, o negócio das pessoas tirarem do retrocesso. Cada vez mais foi tanto filtro, tanta edição, tanta coisa, que as pessoas estão voltando para a naturalidade. Estão procurando ser... as pessoas, exato, a se mostrar como ela é. Tá bom, você passa uma maquiagem, uma coisa, outra, mas não é excesso. Então, né? aí eu vou te contar. Durante a pandemia, aumentou, né, quando foi permitido a realização de procedimentos estéticos, a rinoplastia ela aumentou em 200%. Caramba. Por quê? Então, porque quando você usa a câmera frontal, ou do telefone, ou do computador, ela distorce o ângulo de imagem. Então, você enxerga o seu nariz muito maior do que ele é. É como eu tô aqui, olha o tamanho da minha perna, é verdade. Mas não é uma impressão errada. Então, você olha só, que coisa mais absurda. E aí, ele estava comentando antes, né, que eu já vi uma notícia da mulher que jogou a foto dela no ChatGPT e pediu para o ChatGPT falar o que faria de diferente no rosto dela. E aí ela foi e fez uma rinoplastia, porque o chat falou que ela precisava fazer uma rinoplastia. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia ela traz o acesso, a facilidade à informação, as pessoas elas também têm que desenvolver um senso crítico. Né? Então, voltando ali no teste genético para você ver como cada coisa é individual. Antigamente eu fazia muita dieta
cetogênica, porque presta para todo mundo, por que para mim não vai prestar? E malhava freneticamente 1h30, 2 horas por dia. Aí eu fiz o teste genético e descobri que o meu corpo precisa de 50% de carboidrato e só 25% de gordura e de proteína. Olha só que diferente. É a minha genética. E então, você sentiu essa melhora no seu corpo? Demais! Eu consegui emagrecer sem fazer dieta, só fazendo esse ajuste, diminuindo, porque a carne vermelha me inflama, me distende. Então, eu tenho que evitar a carne vermelha. O exercício físico, para mim, de longo tempo, ele me inflama, ele não me emagrece. Que coisa. Então, eu tenho que fazer exercício de alta intensidade em 20, 40 minutos. Só. Eu consegui chegar eu conheço a Gabi há 12 anos, pelo menos. Hoje eu acho que eu estou no meu corpo que eu sempre quis ter e não conseguia ter. Gente, gostei mudando disso. isso. Não é? Vamos fazer teste genético. Vou marcar amanhã, tá, gente? Todo mundo. E você faz lá, como é que é? Aí você liga, marca normal, como uma consulta? Você tem uma pré-consulta? Não, depende o quê, né? Por exemplo, para o teste genético. A consulta é com a Ana, que é nutricionista, faz a coleta de suave, o teste é enviado para a Europa, e aí esse teste demora mais ou menos uns 40 dias para ser avaliado e voltar o resultado lá para o Brasil. No caso da dermatologia... Secreção nasal? Não, suave oral. Oral, tá. E aí, no caso da dermatologia, a gente marca uma consulta para fazer uma avaliação, ver direitinho o que incomoda, quais são as queixas, qual é a sua rotina de skincare, o que você precisa fazer, passar o protetor solar. E aí, o que te incomoda, essas coisas, para a gente poder começar a se conhecer, porque não tem como. Um botox, mesmo num botox, eu tenho que saber. Eu gosto do olhar mais aberto, eu gosto do olhar mais fechado, eu gosto de um botox mais congelado, eu gosto de um botox menos congelado. Porque cada um tem uma individualidade, cada um tem uma forma com que se gosta. Né? Então, isso tudo a gente tem que respeitar. E lá tem que avaliação. Você tem endócrino, você tem... Lá hoje eu tenho a nutricionista, né, que é a Ana, tem a tricologista, que é a Luciana, e eu que faço essa parte, eu e a Ana, a gente faz essa parte de longevidade, de reposição de micronutrientes. A Ana trabalha muito também essa parte de emagrecimento, né, de saúde da mulher, saúde da gestante. Então, a Luciana faz essa parte de terapia capilar, na parte médica, né, do que tem que ser feito. E temos também depilação a laser, totalmente indolor. Opa! Tem um aparelho que é muito legal, que a gente, falando de envelhecimento, né, eu estava pensando nele, falei assim, depois eu vou comentar com as meninas, que é um campo eletromagnético, que faz contração muscular. Porque a gente pensa no envelhecimento e a tendência é assim, né? Eu sou jovem, eu faço musculação, eu vou envelhecendo, eu vou diminuindo a musculação. Gente, é o contrário. Quanto mais velho, mais musculação você tem que fazer. Porque você tem que levantar de uma cadeira, você tem que levantar da cama, né? Então, você precisa muito mais do seu músculo. A estrutura corporal, né? Você precisa a musculação, ela é quase assim, para quem não gosta, assim... Não, é mandatório, é remédio. Você só fala de... Sua. Nossa, a vida inteira ela me perturba por causa disso. Desde os 20 anos da musculação é remédio. Musculação é remédio. Eu encaro assim. É qualidade de vida, gente. Você sobe uma escada totalmente diferente, mas você tem força nas pernas. Assim, isso aí não tem comparação. Né? Então, o que você não tem. Mas eu não gosto. Gente, adulto faz o que tem que ser feito. É isso. Então, é o protetor solar. Adulto faz o que tem que ser feito. Eu fico de... eu pirro, eu esqueço, não sei o que. Eu sei que eu tô errado. Completamente errado. Eu sei que eu vou colher esses frutos, entendeu? Tomara que Deus... Não, mas agora você vai começar a usar. Mas é verdade. E aí é legal porque a gente pensa, muitas vezes a gente pensa, campo eletromagnético para fazer força muscular. A gente pensa no abdômen tanquinho, no bumbum alto, né, levantado. Mas não, para paciente idoso, paciente que tem uma sarcopenia, né, uma diminuição do volume de massa muscular, ele é fundamental. Né? E tem uma outra tecnologia também que chama Onda Cool Waves, que já ganhou, acho que 4 ou 5 prêmios de um congresso em Mônaco que chama AMWC, como melhor tecnologia para redução de gordura, melhora da flacidez e redução de celulite. Então, é uma tecnologia maravilhosa. Nossa. Né? Eu gosto bastante. Tem o Virtu, que é uma radiofrequência microagulhada, e a tendência agora de mercado é a radiofrequência
não agulhada, né? A radiofrequência monopolar, que é o aparelho queridinho das coreanas, que é um aparelho que ele aquece a pele, então faz a contração das fibras de colágeno e estimula também essa neocolagênese, a formação do novo colágeno. Então é maravilhoso. Menos dolorido. Sim. E não tem downtime, né? Você faz o procedimento e pode trabalhar, a vida normal. É bem interessante. O outro fica bem machucado, né? Fica bastante. Não, fica bastante assim, uns 2, 3 dias. Não, mas na hora fica... Não, na hora fica vermelhinho, né? Fica vermelhinho. O fotona que acaba quando a gente faz o laser ablativo em alta intensidade para uma cicatriz de acne ou para um rejuvenescimento mais intenso, aí ele fica uns 3, 4 dias mais machucado e numa semana ele já está mais tranquilo. Coisa. Mari, foi ótimo. Adorei! Amei nossa conversa. Amei! Tanta informação, tanta aqui, coisa de... Muito bom, nossa. muito bom. Daqui a pouco vai ter que marcar a parte 2, né? Não, foi ótimo. Não, vamos marcar. Foi bom trazer todas essas informações, porque a gente... Eu digo assim, por mim, né? Eu sou uma pessoa que... Eu pouco sei desses procedimentos. Então, você fala um monte de coisa, por isso que eu falo, gente, é muita informação, minha cabeça frita, porque realmente eu não estou inteirada nisso tudo. Não, eu me preocupo em fazer o meu treino e cuidar dessa parte da alimentação, de beber a água, de fazer a suplementação, que isso eu faço muito bem, eu sou muito rigorosa nesse sentido. E tudo, mas eu não tenho essa preocupação com a estética facial, assim. Esse cuidado. Desse cuidado facial, de fazer um skincare, de fazer... Eu limpo a minha pele antes de dormir, com certeza, eu faço, mas a minha maquiagem é rímel, agora eu tô passando por motivo. Mas eu sempre fui assim, essa sou eu, assim, sempre fui desse jeito. Mas é muito legal você ter essas informações, porque a gente fala, caramba, eu preciso fazer, eu preciso, eu tô muito fora e fica perdida no que fazer. E o que eu achei muito legal, eu acho bacana da Mari, é que essa questão da medicina integrativa. Ela não só cuida do que está aparente aqui, né? É do todo. Que cada vez eu acho que é o que deve ser feito. É o que a gente falou, não dá para você maquiar por fora. Mas tem que tratar. Tem que tratar, senão não resolve, só piora. Né? Com o tempo você piora mascara, tudo. Né? Mascara. Bom, gente, obrigada. Foi ótimo. E fala aí o seu... Doutora Mariana Lorenzoni. E One Saúde Integrada. E segue a gente, curte, compartilha. Segue a gente, lembra, hein? No Instagram e no YouTube, hein, gente? Por favor, hein? Isso aí. Bom, beijo pra todos, beijo, gente. tchau, até o próximo. Obrigada.